Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane, sou mestre em Ciências Jurídicas, professora universitária e advogada. Estou aqui para apresentar para vocês um material de introdução ao estudo do direito. Bom, embora vocês não sejam da área do direito, conhecer alguns conceitos básicos, algumas noções de direito é fundamental para o exercício da profissão de vocês. O nosso material é um material bastante simplificado, que pretende dar a vocês noções básicas a respeito da disciplina de introdução ao estudo do direito. Portanto, é muito importante que, junto com esse material, vocês também deem uma olhada nas nossas dicas de leitura ao longo do material, que vocês utilizem o Código Civil, que vai ajudar vocês a entenderem esses conceitos que nós estamos colocando, e também a Constituição Federal. Nós costumamos dizer que na casa de qualquer cidadão existem 3 livros básicos que não podem faltar: a Bíblia, um dicionário e a Constituição Federal. E o nosso material pretende também trabalhar esses conceitos que estão na nossa Constituição. Bom, o nosso material ele está dividido em 3 partes. O objetivo dele é servir de apoio ao estudo de vocês, para que o estudo de vocês se torne um estudo leve, agradável, que vocês tenham um suporte para a disciplina. Vocês vão ver ao longo das aulas que a introdução ao estudo do direito é uma matéria onde vocês vão ter a oportunidade de passar por diversos ramos do direito, analisar diversas situações jurídicas, conhecer diversos conceitos que fazem parte não só da vida profissional de cada um de vocês, mas também da vida em sociedade, certo? Nós temos, na primeira unidade desse material, nós vamos começar tratando das noções de direito, tá? Dentro dessa ideia de noções de direito, nós iremos trabalhar com alguns aspectos da evolução histórica, de como surgiu o direito, do conceito de direito ou dos vários conceitos de direito. Vocês vão ver que nós não temos uma única concepção ou um único conceito de direito, certo? O surgimento e a importância dele. Vamos tratar do conceito de direito objetivo e direito subjetivo, direito natural. Essa primeira parte é uma parte bastante teórica, tá? Mas ela vai ser de fundamental importância para vocês entenderem todos os outros conteúdos. Então, nós vamos trabalhar com o conceito de lei e de norma, qual é a diferença de uma e de outra, já que no nosso dia a dia nós inclusive utilizamos essas duas expressões de forma sinônima, e na verdade elas não são. Vamos traçar alguns comentários a respeito de como está estruturado o ordenamento jurídico brasileiro. Então, a hierarquia das normas, né, Constituição Federal como a nossa norma fundamental, as leis ordinárias, né, o Código Civil, por exemplo, que é outro instrumento do estudo de vocês. Vocês podem, inclusive, baixar da internet pelo site do Senado esse material. Vamos tratar das competências, né, da divisão das competências no Estado brasileiro, das fontes do direito, ou seja, da onde o direito surgiu, quais foram as fontes que influenciaram essa formação do direito que nós conhecemos, mas tudo isso de uma forma bem leve, bem agradável, com exemplos voltados para o nosso dia a dia. Depois vamos falar da lei especificamente, certo? E, na sequência, ainda na unidade 1, na primeira unidade, nós falaremos dos ramos do direito. Basicamente, do direito privado, o direito que se divide em direito contratual, direito obrigacional, né, direito das coisas, onde nós tratamos dos aspectos relacionados à posse, propriedade, né, direitos ligados ao patrimônio. E depois falaremos do direito público, trabalhando a teoria
do Estado, dividindo esse conteúdo em direito constitucional, direito administrativo e direito da Seguridade Social. Então, vocês podem observar que essa primeira unidade, ela tem o objetivo de apresentar a vocês o mundo jurídico, o mundo das leis, das normas, da organização do nosso ordenamento jurídico. Na unidade 2, nós passaremos a estudar especificamente o direito privado e as suas subdivisões. Quando nós falamos em direito privado, nós estamos falando daquele ramo do direito que regulamenta, que cria regras para a convivência em sociedade e que regulamenta os direitos relacionados às pessoas físicas e jurídicas, entre particulares. Então, nós vamos tratar aqui de direito da personalidade, voltado tanto para a pessoa natural, que somos nós, como as pessoas jurídicas de direito privado, que são as sociedades, né, as empresas de modo geral. Vamos estudar o direito de propriedade, né, o que são bens. Vamos tratar das obrigações que são firmadas entre essas pessoas, né, que obrigam essas pessoas perante a lei, e também do direito contratual, que é um conteúdo do dia a dia de todos nós e mais ainda de vocês como administradores de empresa ou contabilistas. Então, essa abordagem do direito contratual, nós vamos falar rapidamente das modalidades de contratos admitidas no direito brasileiro, né, a forma como se elaboram esses contratos, afinal, isso tem tudo a ver com o mercado de trabalho de vocês. Na última unidade, né, na terceira e última unidade, nós vamos tratar especificamente do direito público e os seus principais ramos, as suas principais subdivisões. Bom, quando nós falamos do direito público, nós estamos tratando daquele ramo do direito que vai cuidar das relações que envolvem o Estado, que envolvem o interesse da União, que envolvem o interesse dos municípios, ou seja, das pessoas jurídicas de direito público. Esse ramo do direito, ele tem algumas particularidades e ele se diferencia do direito privado, principalmente por ele ser norteado apenas e tão somente por aquilo que a lei determina. Então, as pessoas que são regidas pelo direito público, elas só estão autorizadas a fazer aquilo que a lei permite. Nessa terceira unidade, nós iremos trabalhar, primeiro, com o direito público especificamente, tratando da teoria do Estado. Surgimento do Estado, o conceito de soberania, conceito de povo, de nação, alguns aspectos, inclusive, de cidadania. Essa parte da teoria do Estado, ela é muito parecida e ela é de fundamental importância para o entendimento do direito constitucional, porque todos aqueles conceitos que estão abordados na nossa Constituição, que é a nossa lei maior, ela retira esses conceitos do direito do Estado. Então, o segundo ponto que nós iremos tratar na terceira unidade é justamente o direito constitucional. Então, o que nós pretendemos é apresentar para vocês de que forma a nossa Constituição foi estruturada, quais são os princípios que norteiam a nossa Constituição, quais são as normas dentro da nossa Constituição que admite modificação e aquelas que não admitem modificação. E essa parte do direito constitucional, nós iremos trabalhar especificamente com a Constituição Federal. Então, é bem interessante que vocês deem uma olhada na Constituição. Isso vai contribuir muito com o estudo de vocês. Dentro do direito constitucional, nós ainda vamos tratar de um outro ponto que é em relação aos direitos fundamentais do cidadão, né? Dentro dos direitos individuais, dos direitos coletivos, basicamente aqueles sociais, e também aqueles direitos
voltados ao meio ambiente saudável, defesa do consumidor, tudo isso, evidentemente, de uma forma simples, não tão aprofundada, já que o objetivo da disciplina é proporcionar a vocês noções de direito e não um conteúdo tão aprofundado assim. Na sequência, depois que nós já tivermos entendido todo o sistema normativo, né, todo o ordenamento jurídico brasileiro, e aí nós já passamos pelo conceito de direito privado, o que as pessoas naturais e as pessoas jurídicas de direito privado podem fazer, qual o limite de atuação delas perante o Estado, o que se espera da atuação estatal diante da Constituição, as competências das pessoas jurídicas de direito público, Estado, União, município, Distrito Federal, dentro da administração do Estado. Então, nós vamos passar ao direito administrativo, que é um ramo, uma subdivisão do direito público muito interessante. Vocês vão gostar muito de conhecer esse ramo do direito, porque nós vamos falar de questões ligadas aos nossos direitos como cidadão perante o Estado. Por exemplo, os princípios que devem ser observados pelo administrador público e pela administração pública. Princípio da legalidade, princípio da eticidade, princípio da eficiência. E vocês vão perceber que o Estado, que o direito administrativo, aliás, ele é bem diferente do que nós tratamos na unidade 2, quando falamos do direito privado, do direito civil. E terminaremos tratando de alguns aspectos da Seguridade Social, né, do direito previdenciário, digamos assim. Questões ligadas à contribuição, a auxílio doença, auxílio assistencial, questões que importam para a Previdência Social, que estão regulamentadas em leis especiais, mas também dentro da Constituição Federal, já que a Constituição dedica um capítulo a essas questões. Assim como também dentro da Constituição Federal, nós observamos algumas regras relacionadas ao direito administrativo, a forma como o Estado deve se posicionar ao cumprir com as suas obrigações. Nós vamos tratar, dentro do aspecto da Seguridade Social, da importância da contribuição social, da contribuição para o INSS e algumas questões bastante novas, bastante recentes, que se relacionam ao aspecto da eficiência desse sistema. Bom, qual o interesse do administrador ou do contabilista em conhecer essas questões de direito administrativo, de direito previdenciário ou de seguridade social? Bom, o administrador de empresas, assim como o contabilista, durante a sua atuação, muitas vezes ele tem que se direcionar a esses órgãos públicos para que ele possa obter informações ou para que ele realize alguma atividade de interesse dos seus clientes. E, nesse contexto, ele precisa ter conhecimento dessas questões que nós trataremos nessa terceira unidade. O nosso material, além desse conteúdo teórico, né, de abordar esses conceitos teóricos, ele também vai trazer a vocês uma ideia, uma possibilidade de aprofundar os estudos de vocês com as nossas dicas de leitura. Essas dicas de leitura, elas são bastante interessantes, principalmente para vocês conseguirem desenvolver as atividades apresentadas ao final das unidades. Essas atividades são atividades de fixação, de conteúdo, de questões de relevância para cada um dos temas. Nós procuramos trazer poucos exercícios, mas exercícios que abordem todo o conteúdo que foi trabalhado. Além disso, né, como nós dissemos no início, vocês devem utilizar a legislação indicada ao longo
das unidades. Cada unidade traz, além dos exercícios de fixação, diversas citações de legislação. E, como eu disse, essa legislação encontra-se disponível nos sites da internet, principalmente no site do Senado Federal. Vocês têm condições de consultar toda essa legislação, certo? Bom, por fim, só para que para que vocês se familiarizem mais com o objetivo dessa disciplina, o direito nos últimos tempos ele tem passado por um processo de grande transformação. Essa transformação ela está intimamente ligada aos aspectos sociais. Isso fez com que toda essa divisão que nós vamos abordar no nosso material, né, em direito público, direito privado, perdesse um pouco da sua importância para o dia a dia, mas não deixou de ser relevante nós dividirmos o direito em direito público e direito privado para permitir que o aluno entenda o que cada um desses ramos pretende trabalhar. Mas o que nós observamos hoje é que mesmo no direito privado, mesmo quando nós estamos falando de contratos, de obrigações, né, de direito de propriedade, nós observamos a influência, por exemplo, do direito constitucional. E por que isso? Porque tudo o que está tratado no nosso ordenamento jurídico, tudo que é regulamentado pelas nossas leis, tem a influência da Constituição Federal. E em razão dessa importância, desse papel da Constituição no dia a dia do cidadão, no dia a dia do empresário, no dia a dia do contabilista e de todos os outros profissionais, que nós deixamos o estudo do direito constitucional para a última unidade. Então, depois que vocês já tiverem toda uma noção de como o direito se estrutura, de como ele se divide, de quais são os ramos do direito, de que forma são regulamentadas as diversas atividades e etc., então nós vamos trabalhar com o direito constitucional especificamente, que acaba tendo influência em todos os demais ramos do direito. Se vocês analisarem, não só lá no direito civil, vocês vão perceber a importância de conhecer o direito constitucional. Vocês vão perceber a importância também de conhecer o direito constitucional quando nós falamos do direito administrativo, quando nós falamos do direito da Seguridade Social. Então, em todos os ramos nós temos a influência do direito constitucional. Seria, portanto, o direito constitucional o grande ramo, ou aquele que dará a fundamentação a todos os demais ramos. Um outro detalhe importante da gente esclarecer, na segunda unidade, quando nós iremos tratar do direito privado, o Código Civil, antes do seu primeiro artigo, ele sempre, nos códigos impressos, vocês vão ver uma lei chamada Lei de Introdução às Normas Jurídicas Brasileiras, ou ao Direito Brasileiro. Essa lei é que vai fundamentar toda a aplicação do que nós trataremos na primeira unidade, como as fontes, a aplicação dos princípios, porque o direito é uma ciência bastante dinâmica. E por ser uma ciência muito dinâmica, muitas vezes a lei não dá conta de solucionar todos os problemas. Muitas vezes a lei escrita não é suficiente para regulamentar todas as situações. Além de ser uma ciência muito dinâmica, o direito ele se completa a partir das outras ciências. Então, quando nós tratamos, por exemplo, da atividade empresarial, nós não podemos falar dela só sob o aspecto jurídico. Nós temos também a necessidade de emprestar alguns conceitos lá da teoria da administração, lá dos conceitos de contabilidade, enfim. Por isso, nós propomos essa análise geral de todos os ramos do direito, que nós faremos a partir da disciplina de introdução ao estudo do direito. Vocês vão ver que o estudo dessa disciplina é bastante tranquilo, tá? Vocês vão
ao longo do estudo, vão perceber que trata-se de uma evolução de conhecimentos e de conceitos, e eu desejo a vocês uma ótima passagem pela introdução ao estudo do direito, que vocês se apaixonem por essa disciplina, porque certamente ela vai contribuir muito para a formação de vocês, ok? Até mais!